Então, pessoal, bom dia novamente. Vamos retomar nossa sessão de julgamento do período da manhã, do dia 9 de junho de 2021, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF, segunda parte da manhã. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro, Mônica Renata Melo Ferreira Estou, Maurício Dauritim do Vale, Sheila Ares Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência, ressaltando que a doutora Mônica está substituindo aqui no nosso colegiado uma vaga que ainda não foi preenchida e permanecerá conosco durante toda a sessão. Bom, o item 61 da pauta de relatoria da doutora Letícia havia saído em vista e mesa para o doutor Wesley dar uma examinada. Você quer tecer alguma consideração, doutor Wesley? Estão me ouvindo? Sim. Então, eu verifiquei aqui, eu fiz o cotejo analítico, são 44 páginas, né, do relatório fiscal, bem esmiuçado, algumas questões trazidas aqui pelo fisco. Inicialmente eu estava com uma certa resistência em manter a multa qualificadora. Pelo relatório fiscal, houve ali algumas informações bem preciosas que eu acho interessante. O cônjuge da contribuinte aqui, da acusada, ele, na verdade, firmou alguns contratos em parceria com o escritório de advocacia e que naquele momento, ao que tudo indica, ele poderia ser um mero estagiário, porque a OAB dele não era uma OAB de advogado, e não constava como advogado. Poderíamos presumir, talvez, o que é muito comum, uma parceria, né, com o escritório de advocacia, em que ele coloca ali, por N motivos, a sua esposa no próprio contrato para receber os valores decorrentes dessa prestação de serviço. Tanto é verdade firmado esse contrato, porque a fiscalização menciona que e talvez o que foi dito em colegiado, que não dá para ter certeza que os valores que foram transitados na conta corrente seriam oriundos desses contratos. Mas numa diligência foi constatado, por exemplo, que houve o contrato estipulado, né? Então, daria para presumir realmente que os contratos firmados pudessem originar ali os valores que transitaram na conta. Bom, passando isso adiante, eu verifiquei que alguns contratos também a própria recorrente figurou como parte, ou seja, ela também participou dessa apuração de alguns contratos. Não sei se foram muitos, não cheguei a analisar isso. Ao que parece, foram pouquíssimos. Logo, entendo que poderia aí não haver uma qualificadora. Porém, o que eu fiz o cotejo do recurso voluntário, e que aí eu senti um pouquinho mais de necessidade da contribuinte atacar um pouquinho mais o mérito da acusação fiscal, que é a utilização de interposta pessoa para se beneficiar, ou retardar, ou omitir, né, informações ao fisco. E, analisando as 14 páginas aqui do recurso, ela discorre muito sobre a mera presunção de omissão, né? Os valores não seriam suficientes para a aplicação da multa qualificadora. Ok, até então, concordaria, mas ela pouco aborda sobre os contratos firmados e os objetivos. Por exemplo, como eu falei aqui, é muito comum parcerias de consultores, iniciantes ou até estagiários com advogados, né, adiantados já na sua carreira, para captar clientes, fazer trabalhos. Isso é comum. Não quer dizer que naquele momento ele está querendo lesar o fisco. Mas, como eu disse, existe, e senti falta no recurso voluntário, um pouquinho mais de aprofundamento dessas questões, porque a gente não sabe, né? Talvez a recorrente quis se apegar somente
a acusação de dolo decorrente dessa interposta pessoa, sem adentrar nos méritos da acusação fiscal, né? Somente questões genéricas. Então, assim, diante dos fatos e do conjunto probatório, analisado assim, de uma maneira, né, aqui em colegiado, eu vou manter essa qualificadora um pouco desconfortável, mas eu vou manter a qualificadora da multa também, no meu voto, presidente. Obrigada, doutor Wesley, pelas ponderações. Então, doutor João já votou, o senhor acompanhou, então, a relatora? Isso. A relatora votou por negar provimento ao recurso. Só para recapitular para o pessoal, então. Então, o senhor acompanhou, né? Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, presidente. Doutora Letícia, relatora. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 61, Ediane Herculano, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Bom, vou seguir a ordem aqui. 66, do doutor Paulo. Mário Sana, aí um nome japonês, Kashiwagi. Okay. É um lançamento de RPF referente a crédito bancário de origem não comprovada. O crédito total lançado é da ordem de 1.800.000 e frações. Bom, regularmente intimado, o interessado deixou de comprovar a origem dos créditos que constituíram a infração. Impugnou o lançamento, afirmando tratar-se de leiloeiro oficial, o que lhe rende comissão de 5% dos valores arrematados, não possuindo outra atividade, por estar legalmente impedido, de modo que o crédito deveria ter sido lançado considerando o referido percentual. Aduz ainda que não experimentou acréscimo patrimonial. Decisão de piso julgou improcedente a impugnação. Interessado maneja recurso voluntário, reiterando as alegações da impugnação e requerendo o parcelamento do imposto referente à matéria não impugnada. Vamos ao voto. Eu não conheço do pedido de parcelamento por não se tratar de matéria litigiosa. Nego o provimento à defesa de mérito, face à ausência da prova dos créditos bancários de forma individualizada e mediante documentação idônea. Ressalto que a presunção legal prescinde da prova do acréscimo patrimonial. Então, eu voto por conhecer parcialmente o recurso, não conhecendo a matéria estranha à lei, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. É como eu voto. Ok. Algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Eu não agora que eu consegui abrir o voto. Eu também estou tendo dificuldade para abrir. Depois que a gente voltar, eu vou reiniciar esse computador, porque... E olha que tá salvo no meu computador. Então, item 66... Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria estranha à lide e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Próximo item também do Dr. Paulo, 67, Orlando Vieira. Okay. Também é um lançamento relativo a depósito bancário de origem não comprovado, o crédito tributário total da ordem de R$2.600.000. A impugnação foi julgada improcedente. Alega o recorrente nulidade do lançamento por vício na tipificação legal e base de cálculo, cerceamento do direito de defesa, retroatividade benigna face à extinção da CPMF. No mérito, aduz que os depósitos decorreram da atividade de intermediação na venda de pescado, que lhe rende comissão variável entre 5% e
50%, e que os valores declarados em DIRPF abrangem todas as operações financeiras, que não foram consideradas transferências de contas da mesma titularidade do cônjuge, sobras de meses anteriores, omissão da fiscalização e intimar os beneficiários dos valores debitados em conta corrente, omissão da autoridade lançadora em equiparar o recorrente à pessoa jurídica, e questiona a incidência de juros calculados com base na taxa Selic sobre a multa de ofício. Vamos ao voto. Eu rejeito a preliminar de nulidade por não vislumbrar vício algum a ser sanado. Mantenho a exigência dos juros de mora sobre a multa de ofício em aplicação à súmula CAF 108. Reduzo a multa de ofício para o patamar de 75% em aplicação à súmula CAF 133. A multa foi agravada por falta de atendimento à intimação, entendeu? Que não se aplica a lançamento de omissão por presunção, né? De depósito bancário. Afirma a validade da presunção legal, que impõe ao sujeito passivo o ônus da prova da origem de cada um dos créditos bancários, de forma individualizada, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu, e que não pode ser imposto ao fisco, na forma de realização de diligência, de modo a comprovar a origem dos recursos, sob pena de se invalidar a presunção legal instituída a favor do fisco. Eu voto, então, por dar parcial provimento ao recurso para alterar a multa de ofício para o patamar de 75%. E rejeitar a segunda. Travou para vocês o finzinho? Travou. Travou a última fala dele aí. Paulo, repete A conclusão. a sua conclusão. Travou na hora que você estava falando. Então, voto por dar parcial provimento ao recurso para alterar a multa de ofício para o patamar de 75% e rejeitar a preliminar, né? Tá. Tem uma preliminar, né? Rejeitar a preliminar. Ok. Alguém tem algum questionamento? O agravamento foi só pela falta de apresentação, não houve nenhuma outra ponderação da fiscalização? Não estou conseguindo ouvir a Mônica. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Por não atendimento à intimação, doutora Mônica. É multa por falta de atendimento à intimação em depósito bancário, né? Súmula 133. Não, a súmula ok. O problema é que essa súmula diz que ela por si só, né? Então, às vezes, tem outras questões que o fiscal aponta, e aí eu não enquadraria nessa súmula. Por isso que eu estou perguntando se foi apenas por causa disso, entendeu? A súmula ok, mas não é toda multa agravada que, por falta de apresentação de documentos, que a gente aplica a súmula, pelo menos não no meu entendimento. Tem outro fundamento, doutor Paulo? Tipo, foi só qualificada, ela foi qualificada também ou só foi majorada? Só foi majorada. Abri só o relatório para a gente ver. É isso, é porque caiu aqui a minha conexão, eu estou tentando entrar de novo no processo. Eu estou tentando abrir o PDF aqui. Só para ver o fundamento do fiscal, né? Vamos ver aqui. Termo de verificação, achei aqui. O contribuinte não atendeu a intimação. Deixa eu ver, são várias intimações que ele não respondeu.
Eu acho que é porque não atendeu mesmo. O contribuinte não atendeu a intimação, sendo reintimado em 7/1/2010 a comprovar em 10 dias através de documentação hábil e idônea. Não. O termo de reintimação foi enviado via postal. O contribuinte não respondeu ao termo de reintimação fiscal. Ele não fundamenta aqui, né? Assim, ele só fala que ele não atendeu a intimação. Não tem um tópico específico da multa. Mas esse é o fundamento. Eu acho que é esse o fundamento. Não vejo outro aqui no relatório. Embora não tenha um tópico específico. É só olhar a multa, porque se ela foi majorada, qualificada e agravada, que é essa a pergunta da Mônica, se ela foi... porque o agravamento sempre será em razão de não atendimento à intimação. E a qualificação será por várias razões. Sim, se ela não foi qualificada, ela só foi agravada. Ela só foi agravada. Se ela foi só agravada, aplica a súmula, não tem? 112,5%. A súmula interpretada dessa forma, quer dizer, acaba com a multa, multa agravada, né? Ela não existe mais. Porque não existe. Porque a súmula diz exatamente que ela, por si só, não enseja a multa, a falta de apresentação de documentação. Mas se há outras circunstâncias, então, que circunstâncias são essas, né? É porque o agravamento da multa vai ser sempre em razão de não atendimento à intimação. E a qualificação vai ser em razão da ocorrência da outras. A qualificação, ok, é outra coisa. Sim. Então, sempre que houver agravamento e se tratar de depósito bancário, não haverá, vai ser excluído o agravamento. Esse é o teor da súmula. Por quê? A presunção, se pegar os fundamentos dessa súmula, o Paulo deve ter visto, a presunção já é a consequência, a não justificativa dos depósitos. Sim, entendi. A consequência já é uma consequência legal para isso. Então, a conclusão é essa, né? Quando há presunção, a multa fica... não pode ser aplicada, a não ser que tenha motivos para qualificação. Ela pode ser, como a gente voltou no processo da Letícia, ela pode ser qualificada. Qualificada, ok, então, tudo bem. Tem que aplicar a súmula, eu não concordo com ela, mas deixa claro aqui, Eu também não concordava, mas vale a pena ler os fundamentos da súmula, ela é muito interessante, porque ele explica o seguinte, já existe uma consequência legal para não atender as intimações de justificativo de depósito. Existe uma consequência legal, que é a presunção. Se existe essa consequência legal, não poderia haver uma outra consequência que seria a multa pelo não atendimento à intimação. Essa multa é prevista. O agravamento da multa, né? Pelo não atendimento à intimação. Esse agravamento é previsto, né? Então, mas ok, não vamos se estender aqui na discussão da súmula. Ok, tudo bem. Então, bora lá. Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutora Fernanda? Oi? Acompanho, que eu tô tremendo de frio. Tá gelado aí em São Paulo, hein? Aqui tá congelante também. Doutora Letícia? E aqui tá super quente. Acompanho. Coisas do Brasil. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 67, Orlando Vieira, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao recurso para alterar a multa de ofício para o patamar de 75%. Próximo item 68, Norma Sueli. É um processo de minha relatoria. Bom, aqui também é omissão de rendimentos, depósitos bancários, no calendário 2003 a 2006, em que o recorrente alega no recurso nulidade da decisão de primeira instância, que deixou de tecer considerações quanto ao sistema de presunção legal de omissão de rendimentos, que o órgão julgador de primeiro grau não considerou as deduções referentes aos rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal
e Caraíbas, os aluguéis recebidos pelo Banco Mercantil, prolabore da empresa NN Comércio de Doces, ilegalidade do artigo 42, que a mera existência de depósitos bancários não se reveste de prova suficiente para ensejar um lançamento, que um indício apenas autoriza a investigação mais detalhada por parte da autoridade administrativa, que o auditor considerou apenas para fins de lançamento de ofício os depósitos identificados em extratos bancários, confundindo a mera presunção com o próprio fato gerador, que a autoridade autuante não aprofundou a atividade persecutória, que o órgão julgador de primeiro grau de igual forma incidiu em manifesto erro material de valoração dos elementos de prova, que os documentos apresentados permitem inferir que a recorrente desenvolve atividade agropecuária, que os documentos apresentados constituem prova idônea do desenvolvimento de atividade agropastoril, posto que emitidas pelo órgão estadual competente para o controle de tais atividades, que ainda que os documentos não individualizem os valores de venda de gado, fornecem informação da quantidade de bois abatidos no mês, a concluir que foram vendidas e que o valor correspondente a elas deverá ingressar em sua esfera patrimonial. Que as declarações da DAB revestem-se de idoneidade, ilegalidade e inconstitucionalidade da Selic, redução de multa de ofício para o percentual de 50%, ao teor do que dispõe o artigo 14 da Lei 9.430. Bom, recurso é tempestivo, mas conheço dele parcialmente, pois deixo de conhecer das alegações de constitucionalidade do artigo 42 e da taxa Selic. Quanto à nulidade do acórdão recorrido, não verifico. Aqui ele alega que o acórdão recorrido não se manifestou contra o sistema de presunção legal, e aqui eu cito o acórdão recorrido, e ele trata da questão da presunção legal, então eu afasto essa preliminar. Em relação ao mérito, eu trago as informações que sempre trago em relação à presunção, artigo 42 e as súmulas do CAF. Em relação ao mérito, a fiscalização, ele não apresenta documentos novos, tá? A fiscalização analisa a documentação apresentada pelo recorrente durante o procedimento fiscal e conclui, né? Em relação aos recibos de venda de gado, resultado da auditoria, os recibos informam valores que não são coincidentes em datas e valores com os depósitos, né? E ele entende também que os recibos não seriam suficientes para as declarações, né, de pessoas físicas, não seriam suficientes para comprovar. E, em sede de impugnação, ele traz os mesmos documentos, né, e analisando esses documentos, embora ele traga certidões, porque o que ele quer provar é que ele desenvolve a atividade agropastoril. Ok, ele traz algumas declarações, alguns recibos, né, das pessoas que compraram, e essas declarações da DAB, que seria um órgão que controla essa parte da vacinação, do gado e tudo. Só que o que acontece em relação a esses documentos? Esses documentos, eles não trazem a informação da venda, eles não se prestam a informar os valores que foram feitos as transações, não há informação individualizada de datas e valores, como a gente frisa aqui em relação ao colegiado. Então, em que pese a alegação do recorrente de que os documentos apresentados constituem prova idônea do desenvolvimento de atividade agropastoril, posto que emitidas pelo órgão estadual, não há como fazer uma correlação de datas e valores com os depósitos lançados. As declarações da DAB comprovam apenas que o recorrente desenvolvia atividade agropastoril, mas não permitem realizar uma correlação com os depósitos, pois não informam valores ou datas de supostas vendas realizadas. Os recibos apresentados também não guardam qualquer relação de data e valor com os depósitos e não informam de que forma foram quitados junto à recorrente. Não há informação nos documentos de que os recursos provenientes das vendas de gado teriam transitado pelas contas auditadas. No tocante aos rendimentos declarados na DIRPF como recebidos da Prefeitura Municipal de Caraíbas e o Prolabore, da empresa NN Comércio de Doces, a auditoria já efetuou a dedução da apuração fiscal. Ao contrário do que argumenta a recorrente, a parcela de imposto a deduzir foi computada no auto de infração, como se pode verificar do demonstrativo de cálculos das folhas 9/12. Quanto aos aluguéis recebidos pelo Banco Mercantil, esses não podem ser deduzidos,
pois no presente auto de infração somente foram lançados depósitos referentes às contas bancárias aqui do Banco Caixa e Banco do Brasil. E esses aluguéis foram recebidos pelo Banco Mercantil, então não há o que excluir. Aí eu aplico a súmula CAF número 4 em relação ao juros Selic. Em relação à multa de ofício, eu trago aqui a fundamentação legal da multa de ofício. Ele pede a redução ao percentual de 50% ao que dispõe o artigo 14 da Lei 9.430, e no caso esse dispositivo aplica-se exclusivamente à multa isolada pela falta de pagamento intempestivo do imposto sujeito à antecipação mensal, o que não é o caso dos autos. Então, ante ao exposto, eu voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, para na parte conhecida rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. É como voto. Então, os documentos que estão de prova são os mesmos que foram apresentados durante a ação fiscal, a DRJ analisou os documentos, eu também peguei os recibos, tentei fazer uma conciliação de data e valor e realmente não é possível fazer essa conciliação. Então, eu nego o provimento. Alguém tem algum questionamento? Não tem preliminar não, né? Teve uma preliminar, que é nulidade da decisão de piso, Foi afastada. que eu afastei. Beleza. Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Não saiu. Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Então, item 68. Acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, para na parte conhecida rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento. Próximo item do Dr. Paulo, 69. Paulo Eduardo de Freitas. Ok, o lançamento também se refere à omissão de rendimento caracterizados por depósito bancário de origem não comprovada, o crédito tributário total da ordem de 1.376.000 e frações. Intimado, o interessado deixou de comprovar a origem dos créditos que constituem a infração. Interessado impugnou o lançamento apontando erros materiais nos cálculos, a ausência de intimação da titular da conta número tal e decadência mensal. Decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação, de modo a excluir os créditos originários da conta conjunta e retificar os erros apontados na impugnação. O interessado maneja recurso voluntário, refere-se a erros verificados no auto de infração sanados pela decisão recorrida, entendendo que tenha feito ao seu modo, permanecendo suposta nulidade do auto de infração por veicular valores que não correspondem aos apontados na conta bancária do recorrente. Questiona ainda a ausência da intimação da co-titular da conta número tal. Vamos ao voto. Não conheço das alegações pertinentes à conta número tal, que é 22.286.0, por já ter sido excluída pela decisão de piso, os créditos pertinentes. Rejeita a preliminar de nulidade do lançamento por não verificar a ocorrência de nenhuma das hipóteses do artigo 59 do PAF. No mérito, não merece reparo a decisão de piso, que legitimamente acolheu parte das alegações defensivas, corrigindo os erros de cálculos apontados pelo sujeito passivo e excluindo os créditos bancários em conta conjunta, depurando o lançamento dessas matérias. Essa é a essência da atividade de julgamento do processo administrativo fiscal, qual seja, retificar o lançamento sempre que o faça a pedido e em benefício do sujeito passivo, em acolhimento ao que tenha sido postulado na impugnação, ressalvadas as matérias que devo conhecer de ofício. Não se vislumbra que dessa atividade decorra a necessidade de um novo lançamento, quando nenhuma matéria de fato ou de direito tenha sido acrescida aos fundamentos do auto de infração. Então, voto por conhecer parcialmente o recurso, não conhecendo a matéria estranha à lide, e na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento. É como voto. Ok. Algum questionamento? Doutor João, um voto. Acompanho. Doutor Wesley.
Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 69, Paulo Eduardo de Freitas. Acorda aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria estranha à lide, e na parte conhecida rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento. Item 70. Ok. Item 70 também é depósito bancário de origem não comprovada. Crédito tributário total da ordem de 1.150.000 frações. Regularmente intimado, o interessado deixou de comprovar a origem dos créditos que constituíram a infração. O interessado impugna o lançamento apontando vício formal insanável, por não ter sido efetuada a tributação mês a mês. Questiona a presunção legal, afirmando não ter relação entre a movimentação bancária e a renda oferida. Aduz que todos os créditos bancários referem-se à intermediação na compra e venda de veículos. Aduz que a fiscalização não considerou outros rendimentos declarados que justificariam os créditos, que não foram considerados todos os créditos originários da conta bancária ou de investimento próprio. Questiona o artigo 40 da Lei 9.430, frente ao CTN. O acordo recorrido julgou procedente em parte a impugnação, de modo a excluir o único crédito bancário comprovado como originário de conta da mesma titularidade, no valor de 52 mil. Manejado o recurso voluntário, reiterando as teses da impugnação no que diz respeito ao litígio remanescente. Bom, vamos ao voto. Rejeita a preliminar de nulidade por não se subsumir a nenhuma das hipóteses do artigo 59 do PAF. Ainda que enfrentada sobre o enfoque do mérito, a tese do vício formal não comporta acolhida, posto que os rendimentos reputados emitidos em face da presunção legal sujeitam-se à tributação no ajuste anual ao teor da súmula CARF 38. Afirma a validade da presunção legal do artigo 42 da 9.430, que prescinde da comprovação do acréscimo patrimonial e de aplicação obrigatória pela autoridade lançadora, dado o princípio da legalidade que lhe vincula. Rejeito alegações genéricas de que os depósitos decorriam da intermediação da compra e venda de veículos, ou de rendimentos já declarados, postos que não atendem ao requisito legal, qual seja a comprovação individualizada de cada crédito mediante documentação idônea. Quanto aos supostos créditos ocorridos nos dias 21 de tal a 29 do tal, no Banco Santander, que o recorrente alega ter origem em resgate e aplicação financeira, nada foi computado a esse título na infração ao teor das relações anexas aí ao termo de verificação, que estão nas folhas 106 e 107. Então, eu rejeito a preliminar e nego o provimento ao recurso. É como voto. Ok. Algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 70, Cir de Almeida. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Item 71, Paulo José Gonçalves, de minha relatoria. É um recurso voluntário contra a decisão da DRJ que julgou parcialmente procedente a impugnação. É um lançamento dos anos calendário 2001 a 2003, que contempla as seguintes infrações: omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, sujeitos a carnê-leão. Essa infração a DRJ já excluiu do lançamento. Acréscimo patrimonial à descoberta, que foi mantido. Omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais. Então, omissão de ganhos de capital obtidos na alienação do imóvel constituído pelo terreno 5, quadra 294. Dedução indevida de despesas médicas.
Essa matéria não foi impugnada, não contestou na impugnação. A omissão de rendimentos caracterizados por depósito de origem não comprovada e multa isolada pela falta de recolhimento de imposto de renda pessoa física devido a título de carnê-leão, que era incidente sobre esses rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitas a carnê-leão, que foram excluídos pela decisão de PIS, tá? Então, tem microfone ligado aí. A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação e exclui do lançamento a infração omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas e a multa isolada ela correspondente. Despesa médica não foi impugnado, então permaneceu no lançamento o acréscimo patrimonial à descoberta e os depósitos bancários de origem não comprovada. Cientificada a decisão de primeira instância 6/5/2010, o contribuinte interpôs recurso. Eu coloquei essa imagem aqui, mas depois eu vou transcrever o recurso, vou tirar essa imagem aqui do voto, eu coloquei só para a gente analisar, mas ele é um recurso escrito à mão, em que ele fala o seguinte: venho por meio desta recorrer do acórdão da turma da DRJ. Não foi por mim, Paulo José Gonçalves Matoso, tomado ciência anteriormente do acórdão, né, no tempo correto, pois o endereço para o qual foi enviada a correspondência já não é de minha propriedade de residência, já fazem 11 anos. Para não perder o prazo de defesa, estou recorrendo do acórdão da segunda turma, sem a juntada das devidas comprovações, que serão anexadas o mais breve possível. O endereço em que resido atualmente é a Rua Geógrafo Amora, aí aqui ele cita. Esse é o mesmo endereço que foi colocado nas últimas 5 declarações, mas o sistema não atualizou. A comprovação do endereço também será feita junto à comprovação documental o mais breve possível. Foram solicitadas as cópias do processo para que sejam feitas as devidas alegações. Então, ele pediu vista do processo nesse dia também, dia 7 de junho de 2010. Bom, ele não anexou esses documentos, que ele cita que ele vai anexar posteriormente. A única coisa que está anexada ao processo é esse recurso aqui, tá? Então, ele alega só a questão do endereço, fala que vai juntar documentação comprobatória e ele não anexa nada. Bom, em relação ao voto, o recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim dele toma o conhecimento. O recorrente alega em seu recurso que não foi cientificado no tempo correto do acórdão da segunda turma da DRJ, pois o endereço para o qual foi encaminhada a correspondência não seria sua residência há 11 anos. Anexa recurso manuscrito tempestivo, sem a juntada de documentos comprobatórios e informa o endereço que ele reside atualmente, conforme está lá descrito no documento lá, né? Aduz que o sistema não promoveu a atualização do seu endereço e que a comprovação será feita o mais breve possível. Só que ele não anexa nenhuma informação de que ele tenha tentado modificar esse endereço, né, nesses 5 anos que ele fala, né, que ele fez as 5 últimas declarações. A gente tem uma informação de sistema aqui que vai de encontro com o endereço que foi encaminhado à intimação. Então, eu cito aqui o artigo 23, que fala facear a intimação para o endereço, para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo o endereço postal por ele fornecido para fins cadastrais à administração tributária. Cito a súmula 29 do Conselho, que é válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário. Então, no caso dos autos, quanto à ciência do acórdão recorrido, verifica-se que a correspondência foi encaminhada e recebida no endereço então constante do cadastro da Receita Federal do Brasil em 6/5/2010. Vê-se que o endereço somente foi alterado em 17/5/2010, com o processamento da declaração de ajuste anual do exercício 2010, conforme comprova o extrato do sistema constante das e-folhas 837 e 838. Tendo em vista que a intimação para a ciência do acórdão recorrido foi recebida em 6/5/2010, o endereço então cadastrado junto à Receita, considera que o contribuinte foi devidamente cientificado da decisão recorrida. Ademais, ainda
que não se considerasse válida a ciência postal a pedido de cópia integral do processo, em 7/6/2010, e, portanto, restaria suprida eventual falha apontada pelo recorrente. Acrescento que, apesar de o recorrente sustentar que, posteriormente, anexaria documentação comprobatória ao processo, nada foi apresentado. Não há prova nos autos de que o recorrente teria promovido a alteração de endereço nas últimas 5 declarações conforme alega. No tocante às infrações mantidas pelo acórdão recorrido, que é a omissão de rendimentos e o acréscimo patrimonial, né, o recorrente nada alega em seu recurso, limita-se a informar que posteriormente anexaria a documentação comprobatória, mas nada apresenta. Então, ante o exposto, né, eu nego o provimento ao recurso, né, ratifico a decisão recorrida e nego o provimento ao recurso. Esse é o meu voto. Então, basicamente, ele alega essa questão, mas ele não comprova, né? Doutor João, diga. Bom, 2 dúvidas. Primeiro, ele apresentou o recurso, né? Evidentemente. Apresentou. Tempestivamente. Eu considerei tempestivo esse recurso manuscrito por ele, que foi apresentado dentro do prazo mesmo de intimação. Mas questiona a intimação da decisão de primeira instância. Isso. Mas ele apresentou o recurso, já supriria, só pela apresentação. Também, só pela apresentação do recurso já supriria. Ou seja, ele tomou conhecimento, né, da intimação. Sim, ele apresentou o recurso, está suprido. E a outra questão é, você falou, quando você estava relatando no começo do seu voto, que a alegação de que a alegação de que o endereço não era aquele, vai de encontro ou ao encontro do que está no cadastro? Tá igual o do cadastro. A intimação foi encaminhada para o endereço do cadastro da Receita. Então é ao encontro. Ao encontro. Acho que você falou de encontro. De encontro é o oposto. Tá, ao encontro. Vou corrigir. Não, você falou isso porque eu sei que poderia ser objeto de embargo. Entendi. Obrigada, João. Foi recebida... ele foi encaminhado para o endereço do cadastro. Eu vou alterar isso aqui. E ele alterou, foi questão de alguns dias, né? Ele recebeu o cadastro, o endereço do cadastro da Receita, ele alterou dia 17/5, e a intimação foi em 6/5, ou seja, quando ele recebeu a intimação, ele não tinha promovido a alteração cadastral ainda na Receita. Ou seja, a intimação foi encaminhada para o domicílio que constava da Receita ainda. Então, foi posterior à alteração cadastral. Então eu tenho outra dúvida, dado esse lapso temporal. Essa alteração de endereço, ela se deu com alteração do CPF voluntária ou através da apresentação da declaração de imposto de renda? Foi pela declaração de imposto de renda. Então, a declaração de imposto de renda foi apresentada em 30 de abril, provavelmente, porque maio já estaria intempestivo. Se ele apresentou a declaração de imposto de renda em 30 de abril, com a indicação do endereço novo, ainda que o processamento tenha se dado alguns dias depois, com a alteração de fato do cadastro dele, com esse processamento da declaração, ele já tinha eleito o seu novo domicílio em 30 de abril. Então, a data da eleição do domicílio é a data da apresentação da declaração em que ele alterou o endereço. A despeito do momento em que ocorre o processamento da declaração. Entendi. Eu estou falando isso porque os dias são poucos aí. É uma questão... Mas não demora tanto para processar assim, João. Não, veja a data da entrega da declaração. Esse é o momento da eleição do domicílio. Não é o momento que, de fato, a alteração é procedida no cadastro do CPF. Aqui está dizendo, ó, o endereço somente foi alterado em 17/5 com o processamento da declaração de ajuste anual do exercício 2010. Exatamente. O momento da alteração do endereço não é o momento do processamento da declaração. No meu entendimento, o momento da alteração do endereço é o momento que o contribuinte faz a eleição. E quando ele faz a eleição? Mas e se ele tiver apresentado a declaração nesse dia? Não, porque essa que é a questão. Vou olhar aqui no processo. Isso. O meu entendimento, eu não sei, o Paulo trabalhou muito tempo com pessoa física, lá no DRJ, mas o meu entendimento é o seguinte... o meio para ele eleger o seu domicílio fiscal é a declaração de imposto de renda. Esse é o meio, bom, há outros meios também, mas esse é o meio mais usual, é o meio que ele escolheu para eleger. Portanto... Eu concordo inteiramente com você, viu?
Olha, se ele apresentou em 30 de abril, por exemplo, e a intimação foi 5 de maio, 5 dias depois, já tinha que ir para o endereço novo, independente de ter sido processado ou não a declaração dele. Ele já elegeu o endereço novo. Então, aí seria o caso de encaminhar para diligência, porque eu quero saber quando que ele apresentou essa declaração de imposto de renda. Tem os autos disso? Deixa eu abrir. Não, só tem um despacho na folha 841. Não tem a declaração aí, não? Cópia? Não. Tem só essa tela do extrato. Bom, aí tem que fazer diligência, sim. Sim, só tem essa tela do extrato. Não tem o imposto de renda. Quem informa que foi feito dessa forma é um despacho da unidade preparadora. Isso por quê, doutora Sheila? Ó, isso na folha 800 começa na 834. Aí faz sentido, João. Eu concordo com você. Eu não tinha pensado no fato agora, mas eu preciso ter certeza de que esse processamento, de que ele não entregou essa declaração no dia 17/5, porque demora tanto para processar, né? Demora sim. Não é tanto não, são 17 dias, porque o processamento não é um ato instantâneo. O processamento então da é melhor... de renda, então ele ocorre em etapas. Até essa declaração alimentar o cadastro CPF, vai uns dias, sim. Então é um caso que eu não tenho essa informação no processo. E ele diz que vai trazer e não traz. Né? Ele alega, mas ele não traz nada. Então, eu acho que é o caso, sim, de encaminhar para diligência. Porque aqui eu só tenho a informação do processamento, eu não tenho a informação da entrega. Eu teria que na verdade, tecnicamente, doutora Sheila, a gente precisa saber a data da eleição do domicílio. Sim, a entrega foi o modo que ele escolheu para eleger. E essa data a gente não tem no processo. Concordo plenamente. Eu me ative à questão desse prazo, mas eu não pensei na questão da entrega, eu pensei no processamento. Então, no caso, eu acho que é importante mesmo mandar para diligência. É o típico do caso que você tem que ter certeza quando foi apresentada a declaração. Concordo. Eu mudo meu voto, tranquilo. Porque a única alegação dele é essa, de recurso. Então, estaria dando provimento para intimar ele, né? Para ele ter direito a se defender de forma... a gente teria que anular essa intimação. Não, peraí, ele tá falando que não foi intimado, mas essa intimação é do auto de infração ou é da... Não, do acórdão de primeira instância. Não, então é indiferente a questão do endereço, desculpa. Pois é. É indiferente porque ele apresentou o recurso e o recurso está sendo recebido. Eu estou recebendo como tempestivo. Mas a intimação do auto de infração foi para o domicílio eleito no momento em que se intimou? Sim, do auto de infração. Não, isso ele não questiona. Ele questiona que ele não foi intimado da decisão de primeira instância. Esse é o questionamento dele. Ele não questiona nada do auto de infração. Ele fala, olha, eu não recebi a intimação do acórdão da DRJ. Mas rebate o acórdão da DRJ. Mas ele rebate assim, ele fala que ele não teve tempo, né, de apresentar os documentos, porque foi mandado para o endereço errado, né, e que ele vai anexar depois os documentos, mas ele não anexa nada. Ó, vou ler de novo. Não foi por mim, Paulo José Gonçalves Matoso, tomado ciência anteriormente do acórdão. Ele questiona o acórdão, a ciência do acórdão, da segunda turma da DRJ no tempo correto, pois o endereço para o qual foi enviada a correspondência já não é mais minha propriedade e residência, já fazem 11 anos. Para não perder o prazo de defesa, estou recorrendo do acórdão sem a juntada das devidas comprovações, que serão anexadas o mais breve possível. Então, eu entendo que ele anexou esse recurso na mão para não perder o prazo, porque ele foi lá tomar ciência do processo pessoal, aí provavelmente o pessoal da... Ele foi prejudicado, tem que fazer, não tem dúvida. Pois é, aí provavelmente o pessoal orientou, falou, olha, faz uma... Tá vencendo o prazo, faz aí. Faz aí por escrito um recurso e anexa os documentos depois, né? Mas ele não anexou também, né? Não teve nenhum documento anexo ao processo. Eu entendo eu entendo que houve um prejuízo para o contribuinte, sim. Ele está dizendo isso no recurso. Não tomei ciência, e agora que tomei, já não tenho tempo de providenciar os documentos mais.
que ele estava contando 30 dias da data que chegou no endereço errado. Sim. Né? Então, estou apresentando aqui correndo e depois eu vejo o que eu faço. Eu acho que tem que primeiro ter certeza se ele foi intimado no endereço errado, aí eu concordo com a diligência. E se foi intimado no endereço errado, tem que fazer uma nova intimação, abrir novo prazo, simples. Um novo prazo para apresentar os documentos. Para apresentar novo recurso, inclusive. Isso. É. Quiser, eu acho impressionante. Agora, eu coloquei, por exemplo, ele tomou ciência pessoal, embora ele não tenha sido intimado no endereço correto, ele foi lá e tomou ciência do processo. Isso supre também. Supre. Entretanto, ele alegou no recurso o prejuízo por ter tomado ciência dessa. Ele tomou ciência, não tem dúvida que ele tomou ciência. Ter tomado ciência disso daí já perto do prazo que ele entendia ser o prazo para apresentação do recurso. Uhum. Porque se ele tivesse apresentado o recurso, se ele tivesse sido orientado, ou soubesse, que ele podia apresentar o recurso 30 dias depois dessa data que ele presencialmente foi lá e viu o processo. Foi dia 7/6. Tudo bem, ele teria tido 30 dias para fazer esse recurso. Mas o que ele está dizendo é que ele não teve esses 30 dias. E provavelmente, se a gente pegar a data do protocolo do recurso e a data da vista do processo, vai dar menos de 30 dias. Não, o AR foi 6/5. Não o AR, não o AR. Eu digo a data que ele compareceu mesmo no processo. Aí ele compareceu no dia 7/6, que foi a data que ele entrou com o recurso. O recurso é dia 7/6. Ele chegou na data... Ele chegou no último dia. Exatamente. Para mim, tá... Vamos perguntar, vamos fazer diligência. Eu acho que é o caso de fazer. Depois a gente discute isso quando voltar. Depois a gente vê se isso vai suprir essa vista. Eu entendo que o comparecimento ao processo supriu toda e qualquer irregularidade na intimação, entendeu? E ele teve a oportunidade de deduzir o que ele teria que deduzir. Eu não acho que é caso de diligência. Ainda que venha uma diligência me dizendo que, de fato, foi para o endereço errado, para mim esse fato está sanado. E o contribuinte poderia ter arguído aqueles motivos que o FAP prevê para juntar documentos a posteriores e não fez, entendeu? Eu acho que não cabe a nós sanar essa inércia do contribuinte, entendeu? Você vê que o cara compareceu no dia... o cara compareceu no dia 7/6 de 2010, fala que vai juntar documentos, estamos em 2021, e ele nunca juntou nenhum documento. Ou seja, se existia prejuízo, e eu estaria recebendo os documentos dele em função dessa questão do tempo, né? Mas sequer houve apresentação e ele teve vista ao processo, é isso que eu coloquei. Ele teve uma vista que foi suprida, né? Eu falei, ainda que tivesse sido intimado para o endereço incorreto, né? Que é o que eu coloco aqui, ele teve vista ao processo. Então, essa intimação foi suprida, né? Eu entendo que supriu. Eu coloquei isso no meu voto. Tem várias decisões a respeito disso, inclusive... Eu entendo que foi válida a intimação, porque ele compareceu e teve vista ao processo. Se ele teve acesso ao processo, tem várias decisões nesse sentido, inclusive judiciais, no sentido de que quando o contribuinte ou, né, enfim, o réu de processo judicial, ele tem acesso aos atos do processo, ele passa a ter conhecimento de tudo, né? Então, assim, supre a intimação. Em sede judicial tem várias decisões também nesse sentido. Eu acho que é muito tranquilo essa interpretação, muito pacífica, inclusive judicialmente. Eu também entendo que a vista do processo supriu a falha de intimação que poderia ter ocorrido. Gente, eu concordo com isso, mas olha a alegação do recurso dele. A gente está tratando de uma pessoa física, não é um advogado. Ele chegou lá, pessoalmente, deu vista no processo. Foi informado, olha, vence hoje o prazo do recurso. Aí ele fez na coxa lá o recurso, olha, gente, estou sabendo agora, vence hoje, eu vou apresentar isso aqui para não perder o prazo, depois eu vejo o que eu faço. E questionou, porque, inclusive, isso aqui foi mandado para o endereço que não era meu domicílio. Ele teve acesso um dia antes, é isso que está informado? No último dia do prazo, praticamente. Aí realmente, nesse caso, Então, eu concordo com o Paulo que a intimação, a vista do processo, o comparecimento supriria o defeito da intimação lá do endereço. Concordo plenamente. Eu também concordo. Mas eu estou me apegando à alegação do recurso.
Realmente, eu tive prejuízo com isso, eu tive que apresentar nas coxas o recurso. Isso aí eu concordo PAC plenamente. autoriza o sujeito passivo juntar documentos quando ele prove a possibilidade de não tê-lo feito a tempo. Ele teve vários e vários anos para fazê-lo e não o fez, entendeu? Não vejo por que fazer uma diligência que tenderia, em última instância, a reabrir o prazo para ele apresentar esses documentos, porque ele já teve todo o prazo do mundo, entendeu? Eu acho que o que eu penso em relação ao Paulo, que eu acho que tem razão, é que essa alegação dele me faria decidir ou não pelo acatamento das provas juntadas a posteriori, né? E que ele não juntou. Mas ele juntou? Não junta. Entende? Se existisse pelo menos uma Você já me convenceu, você tem razão. Se existisse a gente está discutindo uma coisa que não está no processo, que é a possibilidade de ele apresentar as provas. E ele não apresenta nada. Mas ele sabia? É isso, porque agora eu já estou assim, eu já tô meio balançado depois que o João falou isso. Que ele disse que traria as provas. Ele disse que traria, mas não traz, nada. Sim, ele no recurso voluntário, o recurso é por procurador constituído ou por ele? Não, é ele. Paulo. Porque assim, uma coisa que eu pondero é que a partir do momento que o processo administrativo tributário admite a defesa própria, talvez esse raciocínio que eu concordo plenamente, para mim é o típico caso, inclusive, de admitir documento a qualquer momento do processo, mas deveria ser flexibilizado, né? Ele não tem conhecimento jurídico, e ao mesmo tempo, a própria lei dá essa prerrogativa de ele apresentar, então ele não tem que ser penalizado por isso. Então, talvez, esclarecer ao cidadão e ao contribuinte que exerceu esse direito de interpor o recurso de próprio punho, esclarecer melhor que, olha, você pode vir aqui nesse prazo e juntar seus documentos. Não sei se também seria uma postura muito paternalista, mas eu concordo 100%, por exemplo, se ele tivesse recorrido, impugnado por advogado, para mim eu nem estaria discutindo isso. A minha questão é um tratamento visando uma igualdade material a um contribuinte que está se defendendo a si próprio, né, e que não tem conhecimento jurídico. Não sei. Letícia, eu concordo, mas no próprio recurso dele ele menciona que juntará, o que fará a comprovação documentalmente o mais breve possível. E não tem. Não, não pediu prazo algum, entendeu? Esse ponto aí que realmente me fez dar um passo atrás de novo, entendeu, Leti? Primeiro eu estava primeiro eu tenho esse entendimento de que o acesso do contribuinte, do réu, que seja, aos autos, supre completamente a intimação. Isso aí eu acho que já tem muita decisão nesse sentido, a jurisprudência é vasta. Aí volta a ponderação, mas ele teve no dia anterior, fez o recurso na coxa, né? Vamos lá atentar para o princípio da proporcionalidade, razoabilidade. Mas daí, no próprio recurso, ele diz que ele vai juntar os documentos e não junta até hoje, porque aí, se ele tivesse juntado o documento, eu acho que seria aqui, analise os documentos, né? Sim. Ele se deu o trabalho de sozinho juntar, porque ele poderia saber que não precisava juntar documento, e aí poderia ser uma falta de conhecimento, já que ele não tem procurador indicado, né, constituído. Mas nesse caso, ele sabia o documento, pelo visto, ele sabia o documento que ele tinha que juntar, ou pelo menos ele teve tempo para saber que documentos eram esses que ele teria que juntar. E não fez. Então, acho que possivelmente ele poderia. Assim, a falta de conhecimento dele do que ele poderia ter feito. E aí demonstra realmente a falta de buscar provar o seu direito, né, o uso da prova. Que ele alega, mas eu entreguei 5 declarações alterando meu domicílio. Não tem registrado isso em sistema. Né? Talvez ele não tivesse essa prova, né? Não tem essa prova e não vou juntar, né? Provavelmente ele não marcou o campo lá, alteração do endereço na DPF dele, entendeu? E aí viu que realmente ele não podia fazer essa prova, mas a alegação de que a intimação não seria válida, podia anular o processo, enfim. Às vezes passa isso na cabeça da pessoa quando ela escreve isso, né? Então, eu entendo que o comparecimento pessoal supriu, há indícios de que essa intimação foi para o endereço correto e fora de que ele não apresentou nenhum documento. Eu acho que essa alegação dele só iria contribuir para o fato de eu acatar a juntada posterior dos documentos. Não muda
a questão da ciência sobre a decisão de primeira instância. Ainda que eu considerasse que, ok, a intimação não foi válida, mas ele compareceu pessoalmente. Ele poderia ter trazido documentos a partir daquela vista do dia 7/6. Ele não trouxe nada, né? Então, e eu vasculhei o processo inteiro. A gente tem vários volumes aqui. O volume 1, 2 e 3. O volume 3 é o mais importante aqui, que é onde se termina o processo. Os anexos aqui são todos anexos da fiscalização. Abri todos esses termos que tem aqui posteriormente, não tem nada relacionado à apresentação de documentos a posterior, não foi apresentado nada. Então, para mim está claro, já estou pronta para votar. Vamos votar. Para mim, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso. Bom, vamos lá, João. Eu vou acompanhar a relatora, vou me render aos argumentos da Fernanda, da Sheila e do Paulo, e também do Maurício, que se ele tivesse apenas dito, olha, eu não pude me defender, porque eu fiquei sabendo no último dia, foi para o endereço errado. Eu talvez desse oportunidade de defesa, mas não foi isso que ele disse, olha, não pude me defender porque me faltou tempo, mas vou trazer todos os documentos para minha defesa. Só que ele não trouxe até hoje. Aí eu acho que ele realmente não procurou se esforçar em defender. A intimação está válida, não tenho dúvida, nem que tenha ocorrido no momento da ciência pessoal ali. E eu concordo também com a Sheila, que a gente deveria estar, então, discutindo já a essa altura os documentos trazidos, se tivessem vindo, se seriam válidos ou não, né? Que não é nenhum caso, ele não trouxe nada. Então, acompanhe. Dr. Wesley. Eu tinha a linha de raciocínio do Dr. João, acho muito ponderada, né? E não haveria, acho que não haveria prejudicialidade na diligência, mas frente aí ao longo, por exemplo, se isso tivesse acontecido em 2016, 2017, teria uma tendência a ir para uma diligência, 2015, mas como dito aí, realmente 10 anos, né? Não houve nenhum pedido de cópia do processo também, não, né? Teve o pedido de cópia quando ele apresentou o recurso manuscrito. Pois é. Então, assim, 10 anos é um lapso temporal bem considerável, assim. Se fosse os últimos 5 anos, poderia relativizar. Então, eu vou acompanhar a relatora. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho integralmente. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Então, item 71, Paulo José Gonçalves Matoso, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Bom, são 11h52. Da pauta de hoje à tarde, só falta o processo 72 da Fernanda. Deixamos para de tarde? Olha, se vamos começar um pouco mais tarde hoje, eu toparia tocar à frente, mas falemos com a relatora, né? A relatora decide. Posso falar em 5 minutos. Esse para mim é muito tranquilo. Então vamos fechar esse e a gente encerra. 72. Desculpe me meter, senhora presidente. O 72, ele trata-se também a mesma matéria, depósito de origem não comprovada, tá? E aí, nesse caso, o que aconteceu foi que o contribuinte, ele foi... na verdade, nesse aqui, o que aconteceu foi que teve até diligência, tá? Depois de ter ido para a DRJ, teve diligência para que confirmasse as documentações que tinham sido juntadas e tal, e aí no resultado da diligência, que se vocês quiserem olhar, estão nas folhas 900 a 908, tá? Foram comprovados, foi analisado detalhadamente os documentos juntados pelo contribuinte, e aí o resultado da diligência mostrou que as transferências tais tinham sido comprovadas, devidamente comprovadas, e por outro lado não estavam comprovadas as transferências das contas tais, ou as outras contas. Está tudo lá
detalhadamente exposto nessas folhas que eu estou falando a vocês, de 900 e 908, que é o resultado da diligência, que analisou com grau de detalhe todo o documento juntado posteriormente pelo contribuinte, que ele tinha alegado que não tinha sido analisado com detalhe, tá? E aí, com base nisso, abriu-se prazo para manifestação, tá? Para a manifestação dos contribuintes e tal, não teve manifestação de qualquer das partes após o resultado da diligência, e aí seguiu para essa relatora para dar sequência ao voto. E aí, quanto a preliminar de nulidade, eu afasto, porque eu entendo que todos os requisitos para a validade do procedimento administrativo fiscal estabelecidos no regimento foram atendidos, o PAF está perfeitamente ileso. E quanto ao depósito bancário de origem não comprovada, eu acato os fundamentos e conclusão asseverado pelo resultado da diligência, para ratificar que restaram comprovadas as transferências de recursos entre as contas de mesma titularidade ou do seu cônjuge, nas tabelas 1, 3 e 8, cuja soma perfaz o total de 14.877.313,32, e de outro lado, entendo que não restaram comprovados como transferências entre contas de mesma titularidade do seu cônjuge, tabelas 2, 4, 5, 6, 7 e 9, cuja soma é 7.291.648,63, tá? Merece trazer a valha, para que não restem dúvidas acerca da devida análise dos argumentos repetidos pelo contribuinte em sede de recurso voluntário, os seus principais argumentos. Então, aqui, novamente, eu trago a questão do artigo 42, da presunção relativa, estabelecida pelo artigo 42, a possibilidade de quebra de sigilo bancário, tudo isso que é a parte jurídica do direito que a gente é bem conhecido, né, a questão do sigilo bancário, presunção relativa, ônus da prova. Eu repiso nisso apenas para não haver qualquer dúvida acerca de análise de tais argumentos e para que não haja embargos por omissão. Então, eu trago novamente essa questão, mas eu faço questão de ratificar que, para mim, a diligência está muito clara. A diligência analisou detalhadamente, inclusive deu 14 milhões de reconhecimento de provimento de comprovação de depósitos bancários, a própria diligência ratificou isso. Então, apenas reitero que concordo, e os 7 milhões não conseguiu realmente comprovar pelos motivos expostos na diligência, os quais ratifico e reitero. Então, com essa conclusão, eu entendo que deve ser rejeitar a preliminar e dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que seja realmente considerado como comprovado os 14 milhões mencionados e não comprovados os 7.291.000. Porque isso não tinha sido reconhecido pela DRJ, foi depois da diligência. Depois da diligência, teve prazo para manifestação das partes, e como não se manifestaram, veio para minha análise. Então, por isso, é provimento parcial para reconhecer os 14 e manter os 7. Diga, Johnny. A diligência foi determinada por nós, por essa turma? Foi pela DRJ, né, então? Eu estou numa dúvida aqui. Folhas 900 ou 908. Me parece que é um recurso de ofício esse processo. Acho que é os dois. Tem voluntário também. Que ele ratifica e reitera todos os argumentos. Eu vi que houve um pedido de juntado de recurso voluntário, foi recusado, não sei, estou vendo aqui. Mônica, você... Tem uma diligência, não sei se é essa que a doutora Fernanda está se referindo, uma diligência do CARF, do Bellini na época, não foi essa turma não. Quer dizer, foi essa turma, mas não com essa composição. Eu não entendi por que foi feita essa diligência. Pelo que consta do voto, esses documentos pelo que consta da diligência, esses documentos foram apresentados na impugnação. Mas não foram devidamente analisados. O que o Bellini ele fala é que eles não foram analisados não teve justificativa para simplesmente passar pelos documentos sem analisar, tanto que a própria diligência, no momento que analisou, reconheceu que tinha os 14 milhões. O contribuinte fala, olha, vocês não analisaram o documento, se vocês tivessem analisado, vocês teriam visto que várias foram transferências entre contas. Então, o Bellini entende que realmente isso aconteceu. Eu acho que eu participei dessa sessão. Eu não estou entendendo por que de não voltar, se não houve análise de documento pela DRJ, por que não voltou, porque
fez essa diligência, não... O que não anulou o acordo, né? não entendi essa... Eu acho que a gente pode tirar... Eu não sei, eu sei que agora... Meio-dia, a gente pode tirar em vista e mesa o processo. Pode, eu vou dar uma olhada. Eu preciso olhar isso também. Eu acho que eu lembro desse julgamento, Mônica. Olha principalmente eu as folhas nesse 900 a 908. Deixa eu ver se eu estava substituindo aqui, porque eu não já está em cima do horário, a gente interrompe a gravação, vou tirar ele em vista e mesa. Tá bom. Eu não estava nesse julgamento, não. E a gente vê direitinho aqui. Podemos interromper a gravação. Mas só observe enquanto os aramados no meu acordo e no restante